Olá, pessoal. Tudo bem? Passaram aí um bom final de semana? Estamos de volta, né? Para mais um dia aí da nossa semana não, mas do nosso mês Tech, o Agrotech. E hoje, 8 de março, estamos aí para dar os parabéns, né, a nós aqui, nós mulheres, todas as mulheres do Brasil, todas as mulheres do mundo, não só do agro, mas as mulheres que estão aí nas grandes cidades, as mulheres que estão nas Forças Armadas, as mulheres que estão nas escolas, as mulheres que estão nos lares, edificando, né, as suas casas, enfim, a todas as mulheres do Brasil e do mundo, o nosso parabéns pela força, determinação, coragem, jornada dupla, tripla, né? Cuidar dos filhos, dos pais, de marido, cuidar da casa e ainda ter tempo para se cuidar e também trabalhar, né, gente? Fora, porque dentro das nossas residências, das nossas casas, a gente já trabalha bastante, tá? Enfim, hoje então, aproveitem bem esse dia, descansem bem, né? Hoje é um dia pra gente aí tá aproveitando, né, o nosso dia, a nossa comemoração, né, de tudo, pelo reconhecimento de tudo que a gente tem feito. Então, aí, uma boa tarde e parabéns para nós, mulheres. Enfim, o que eu venho aqui trazer hoje para vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a influência das mudanças climáticas na agricultura. Ah, mas não é sempre às 8 horas da noite? Mas como no final de semana eu fico aqui todo enrolado, aí então eu coloquei, tá? Para esse horário aqui. Mas hoje às 8 horas nós teremos lá o outro tópico que eu vou comentar, que é o tópico das emissões de gases poluentes, né? Dos chamados gases do efeito estufa. Então, hoje, agora, neste momento, nós vamos tratar das mudanças climáticas, que também estão bem relacionadas aí a esses gases. Mas será que essa história toda aí que contam? Vamos ver, né, gente? Enfim, eu trouxe aqui um artigo para vocês da Embrapa, tá? É feito por uma estudante, minha xará, Raquel Guine, acho que é assim que pronuncia. Enfim, ela fala aqui neste artigo sobre a influência das mudanças climáticas na agricultura. Aí eu achei interessante, né, trazer um estudo de caso, uma coisa, para não ficar aqui só na teoria, né, trazer uma coisa que realmente esteja ali na prática do dia a dia. Enfim, então vamos seguindo aqui, tá? Não, por enquanto não tem como eu mostrar para vocês, não tem aquele programinha que aparece aqui e a minha carinha aqui em cima, tá? Mas futuramente vamos, né, aperfeiçoando aí, ficando cada vez mais tech. Enfim, então tem lá, a gente sabe que na atmosfera, né, a gente aprende desde criancinha na escola, também sou professora de ciências, enfim, que a atmosfera ela é formada por vários tipos de gases. Só gases? Não, tem poeira também, tem as partículas sólidas, né? Então, poeira, grãos de areia, né, de substâncias sólidas que ficam pairando no ar. Temos também micróbios, né, que ficam em suspensão no ar. Temos a umidade e o vapor d'água, tá? Que fica também pairando, né, fica suspenso no ar. Enfim, a atmosfera, além de ser formada por vários tipos de gases diferentes, também é formada por partículas sólidas. Alguns animais aéreos, enquanto estão lá no seu voo, estão lá, né, fazendo parte da atmosfera. Enfim, além das partículas que eu nem falei do Sol, né, a gente tem aquele fenômeno lá no Polo Norte, Polo Sul, a aurora boreal, né, e a aurora austral, né, uma no Polo Norte e a outra no Polo Sul. Enfim, aqui de importância para a agricultura, eu vou trazer o quê? Aqueles que estão, né, relacionados aos fatores que influenciam ali com maior intensidade, tá?
o processo. Que são eles? Ó, o vapor d'água, gás carbônico, ozônio, metano, os óxidos de nitrogênio e outros gases que estão aí presentes na nossa atmosfera, tá? Todos esses gases, eles retêm parcialmente, todos os gases, na verdade, tá? Eles retêm parcialmente a radiação térmica, tá? Além do vapor d'água também influencia isso aí, que torna o ambiente abafado, tá? Que a água, ela é capaz de reter muito calor. E depois ela vai liberando esse calor aos poucos. Então, os locais que são muito úmidos, a gente sente aquele abafamento, né? Aí chama de, isso aqui tá uma estufa, né? Nada mais é do que isso, a presença dos gases que retêm o calor, além da presença de muito vapor d'água, que também tem um alto poder de acumular calor por quê? Por que motivo? A gente lembra lá do ensino médio, por causa do alto calor específico da água, propriedade de absorver muito calor, tá? E aí depois, conforme vai liberando, a gente sente que muito abafamento, né? Aí tem aquela brincadeirinha da areia da praia e da água. A areia da praia esquenta muito, mas perde calor rapidamente. Por quê? Porque ela tem a capacidade de reter pouco calor, né? Tem um baixo calor específico, tá? Então a temperatura dela aumenta muito, mas também é perdida rapidamente. A água não, ela consegue reter muito calor sem mudar muito a temperatura, né? Aí chega a noite, que não tem o sol, ela elimina todo aquele calor. Aí fica aquele abafamento. Enfim. Aí, gente, deu uma embolada aqui. Eu vou comentando aos pouquinhos aqui, tá? Esse artigo é um artigo curtinho. E aí vai explicando para vocês toda essa questão da mudança climática, porque também eu falar, né, toda a teoria. Eu não tô lá no campo, tá? E também, assim, a minha especialidade é pecuária leiteira. Mas como eu quero trazer essa dica aí para todo mundo, aí eu vim mais para a parte de agricultura aqui, mas obviamente o pessoal que trabalha com manejo de pastagens para bovinos, equinos, caprinos, suínos, tem que conhecer, né? Quem tem também trabalha aí com aves, precisa conhecer esse processo de alterações, porque faz o manejo da pastagem, enfim, da produção de alimento para os seus animais, precisa conhecer o processo, tá? Enfim, isso também influencia, depois eu vou falar isso aqui no sábado, tá? Do estresse térmico nos animais. Como que as mudanças climáticas também influenciam aí na vida das bezerras, dos bezerros e na produção de leite pelas vacas, tá? E pode até alterar também aí o gado, né, na produção de carne, né? O gado de corte pode alterar também, tá? Enfim, vamos lá. Muitos gases, então, eles estão ali participando, né, desse processo de aquecimento do nosso planeta e que também, se não aquecesse, gente, não haveria vida aqui, né? Então, o efeito estufa ele é benéfico. O problema acontece quando há um excesso desses gases, que aí causa alterações climáticas e aí o que a gente vem chamando, né, de aquecimento global. E eu vou falar aqui, mostrar o que está sendo dito no artigo. Mas eu, Raquel, como professora, consultora, formadora de opinião, criadora de conteúdo, eu pesquiso muito. E assim, eu vou afirmar para vocês, tá? O que eu penso a respeito disso. Pelas investigações, por tudo que vem sendo relatado pelos cientistas, né? Todo o processo pelo que a Terra vem passando desde a sua formação, eu não acredito que o aquecimento global é 100% ação antrópica, tá? O que é isso? Ação humana. Eu creio fielmente que a maior parte dessas alterações, apesar das medições terem sido feitas, né,
é a partir da Revolução Industrial, mas eu acredito que essas alterações estejam acontecendo em virtude das próprias alterações naturais do nosso planeta e também alterações aí que acontecem no cosmos, tá? Até mesmo explosões de estrelas que trazem partículas, tá? Ionizadas para o nosso planeta e que têm a capacidade, sim, de alterar a temperatura, alterar o clima, alterar o regime de chuvas, tá? Do nosso planeta. Mas isso aí fica para uma próxima discussão, tá? Que eu vou discutir aqui hoje é o que o artigo está mostrando da influência das alterações climáticas na agricultura, para auxiliar vocês, né, no que quer que vocês estejam desenvolvendo no campo, tá? Então vamos lá. Então aqui fala sobre a energia, né? Que parte da energia recebida é mantida, conforme eu já falei, aquecendo o planeta. Que energia que vem do Sol e que esses gases, chamados gases do efeito estufa, eles vão armazenar, assim como a água do mar, né? Armazena o calor, depois vai liberando, mantém a temperatura o quê? A temperatura é numa condição que permita a existência de vida, né? Nem muito frio, nem muito quente. Se não houvesse a nossa atmosfera, o planeta seria muito frio, tá? Inviabilizando a vida da maioria dos seres vivos. Só as bactérias extremófilas, né? Os seres muito adaptados aí que formam esporos, enfim, capas de proteção, conseguiriam sobreviver a isso, tá? Uma temperatura aí de menos 50 graus, menos 100 graus, né? Celsius, tá? Que eu tô falando de Celsius. Não vai pela Fahrenheit, aí já é outra medida, por favor. Aí vamos lá. Aí aqui fala, né, sobre as atividades antrópicas que eu já expliquei para vocês, e dos eventos naturais, de atividades naturais, inclusive atividades vulcânicas, tá? E que alteram a concentração desses gases aí na atmosfera, tá? E aí vai resultar no quê? Nas mudanças climáticas, né? Ao longo dos anos, dos milênios, dos milhões de anos, das eras geológicas, a mudança no clima do planeta Terra, tá? Então vamos lá. O artigo começa aqui falando: embora haja registro de mudanças climáticas originárias. Vamos lá. Originárias. Eita, me perdi aqui. De causas naturais na história, as modificações resultantes das atividades humanas estão crescendo significativamente nas últimas décadas, tá? A partir da Revolução Industrial. Mas só que fica aquela questão. Hoje os equipamentos eles têm uma precisão maior, né? Então eles detectam as alterações com muito mais sensibilidade. Então quem sabe no passado também já não era assim, mas só com o advento da Revolução Industrial que a gente conseguiu medir com precisão, tá? É um caso a ser pensado e estudado. Outra coisa aqui, a gente percebe que mesmo tendo essas alterações climáticas, tá? As regiões que são mais afetadas, que têm maior registro de maiores temperaturas, são o quê? São ilhas de calor. Então são as regiões onde as indústrias estão instaladas, as regiões onde há muito cimento, né? Muita área cimentada, de concreto, muitos prédios, construções de alvenaria, né? Enfim. Aí fica aquela questão, né? Será que toda essa mudança que está acontecendo no mundo, o homem tem realmente o poder de alterar todo o planeta? É uma questão para ser pensada e estudada, porque tem muita coisa aí sendo jogada no ar simplesmente como uma forma de impedir os países em desenvolvimento, tá? De alcançarem o desenvolvimento, o progresso científico e técnico
que grandes nações já alcançaram, né? É aquela famosa frase: quem quer dividir o pão? Ninguém, né? A gente sempre quer o quê? Quer tudo pra gente, tá? Então, muito desse discurso ambientalista de a indústria gera poluentes que está aquecendo o planeta, vai todo mundo morrer com aquecimento global, vai derreter tudo. Na verdade, tem muita mentira nisso aí, tá? Tem muito interesse de continuar mantendo as nações que estão emergindo economicamente, né? Há um desejo de sabotar isso e mantê-las sob o domínio, sob o jugo das grandes nações aí europeias, tá? Da Europa Ocidental principalmente. Enfim, vamos seguindo aqui. A agricultura, ela é uma atividade que depende, falei sobre isso aqui ontem, diretamente do clima, tá? Então, como é que você vai conseguir produzir bem milho, soja, enfim. Aqui tem esse problema da internet, gente, mas eu vou... A internet aqui vai aumentar, tá? Vai dobrar de velocidade pra gente evitar esse tipo de problema, tá? Queda, aí eu falo, aí o vídeo não corresponde, não, então fica a boca mexendo e, enfim, esses problemas aí, eles já estão sendo solucionados para trazer um ambiente mais agradável para vocês que acompanham aí a nossa página Anaí Ambiental, que já está em processo de gestação, né, tá? Gestando aí para ser o quê? Para ser uma empresa, tá? Enfim, que eu estava falando, né? Falei da fruta, enfim, as frutas, as verduras, as leguminosas em geral, o café, todo mundo depende em maior ou menor quantidade da presença de água, tá? Não existe até hoje um ser vivo que não dependa de água. Em maior ou menor proporção, todos eles dependem de água para realizar as suas atividades vitais, tá certo? Então vamos lá. Então, como a agricultura depende muito, né, do clima, qualquer alteração nesses componentes pode gerar sérios problemas sociais e ambientais, né? Então, sociais por quê? Quem está no campo produzindo não consegue produzir, né, os alimentos. Só que a pessoa produz, ela precisa viver, né? É com aquela produção que ela paga as contas, os boletos, não é mesmo? A escola dos filhos, compra os remédios, enfim, tudo. Tudo depende de quê? De dinheiro, tá? Nossa moeda de troca. E aí, o que acontece? As cidades também sofrem, porque a gente aqui fica desabastecido, né? E como que a gente faz? Nas grandes cidades, ninguém tem mais cultura de subsistência nos seus quintais, se é que as casas têm quintais. E quem mora em condomínios? Enfim, então, quando há esse tipo de problema, e ele não é controlado ou não acompanhado ali para que se faça um planejamento em cima dessas mudanças e incertezas que têm acontecido, né, ao longo aí da história da humanidade, o que acontece? Falta comida, falta dinheiro, né? Então, o problema que ele era somente ambiental, né, a falta de chuvas locais, ele acaba se tornando um problema social, um problema econômico, um problema ecológico, enfim, quando eu falo alteração climática, é tanto falta como excesso, tá? Então, nós acompanhamos aí, os sites rurais estão sempre mostrando, né, que determinados tipos de plantas têm problemas quando há redução nas chuvas, principalmente aí pastagens para vacas, tá? E outras culturas têm muito problema quando chove demais, tá?
Aí, se eu não me engano, tem o café, a soja. Então, não pode chover nem de mais, nem de menos. Qualquer tipo de alteração climática, se perdurar durante muito tempo, dependendo ali da resiliência, né, da plantação, do tipo de planta que está sendo cultivado, pode determinar aí, né, a perda de toda uma safra, tá? Então, seguindo aqui. Os impactos das mudanças climáticas, tô lendo, tá? Podem se constituir numa séria ameaça para a agricultura. Expliquei para vocês, tá? Porque coloca em risco os sistemas agrícolas em si, tá? Pode colocar em risco aí o lucro da sua propriedade, a sobrevivência, a subsistência e o conforto da sua família e também mais o que? Pode se tornar uma oportunidade para o desenvolvimento de outros sistemas, tá? Enfim, não, aí aqui já está falando, pode se tornar uma oportunidade para o desenvolvimento de outros sistemas. São surgirem formas de se controlar, tá? Tentar controlar aí essas alterações, né? Então a gente tem que buscar aí, hoje já existem muitos sites aí, muitos aplicativos de meteorologia, tá? Estudo do clima e do tempo. Para quê? Para auxiliar os agricultores, tá? Os agricultores, os pecuaristas, né? Auxiliar nessa questão aí de controle, né? De previsão, de tentar prever o que acontecerá futuramente. Porque é um estudo incerto, né? Hoje nós não temos mais estações do ano bem definidas, verão, inverno, outono e primavera. Então, esses softwares, né, esses programas de gestão, quem está ali na lida diária do campo está sempre anotando no caderninho, ou seja, no celular, na planilha, quanto de chuva que está fazendo, quanto de sol, enfim, procurar controlar, anotar esses dados, porque controlar a natureza a gente não consegue, mas anotar para ter uma previsão, para ter assim um insight, né, uma ideia do que vai fazer no próximo ano, é muito importante, tá? Ah, mas a previsão pode falhar. Mas, gente, imagina, a gente atravessa uma rua, né? Aí tem lá o sinal, tem a faixa de pedestres. Você atravessar a rua no sinal ou na faixa de pedestres, você tem uma probabilidade maior ou menor de ser atropelado? Tem possibilidade de ser atropelado? Tem, mas é muito menor. Então a gente tem que ficar ligado aí, sabe? Nessas o quê? Nessas alterações e anotar para tentar criar padrões. Ah, então há 10 anos atrás chovia muito no inverno. Ah, mas de 3 anos para cá tem chovido muito no verão, né? Tem que ficar de olho nisso, anotar isso, porque conforme eu já disse, controlar a natureza não dá. Mas o que a gente faz? A gente busca controlar, anotar os dados, né? Ter um controle dos dados para tentar gerar um padrão, né? Deixa eu ver o que está acontecendo mais aqui no verão. E o que está acontecendo mais no inverno? Para tentar prever o que vai acontecer futuramente, tá? Essa foi uma dica, tá? Enfim, vamos lá. A fisiologia das plantas, agora estou lendo aqui o artigo novamente. A disponibilidade de água, a fertilidade dos solos, a dinâmica das pragas, doenças, salinização dos solos, além de outros aspectos, eles podem ser afetados diretamente pelas mudanças climáticas, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho disso aqui com vocês. Tem plantas que são mais adaptadas, né? Quando tem muita presença de água, as plantas aí de Mata Atlântica, florestas equatoriais como a Amazônia, são mais adaptadas a períodos de cheias, né? Ou de chuvas. E tem aquelas lá como cactos, plantas de cerrado, enfim, que são mais adaptadas a
locais mais secos. Então é importante conhecer isso, porque para um grande produtor talvez não faça diferença, mas para um pequeno produtor isso aí é tudo, né? Saber ali qual o tipo de planta que se adapta àquele ecossistema ou aquele tipo de clima que tem numa região é o que faz o negócio dele, né, prosperar. Só homens? Não, gente, as mulheres produtoras aí também, tá? Calma, é que eu falo assim para simplificar, que a gente, para generalizar, fala homens, né? Mas são aí os nossos produtores e produtoras rurais do Brasil. Enfim, seguindo aqui. Disponibilidade de água, né? Então é importante a gente saber. Tem regiões aí que 5, 10 anos atrás, aqui onde eu moro é uma delas, chovia muito no verão. E hoje em dia a gente passa aí um mês sem uma gota d'água. Só uns pinguinhos fraquinhos, um dia ou outro de temporal e tá? Então tem que ficar atento a essas mudanças, tá? Para saber ali quanto de água o que vai ter disponível na localidade, tá? Tem a questão dos rios perenes, que são os rios que não secam, mas tem os rios perenes que também alteram a vazão conforme a época do ano, né? Temos também os rios sazonais, que são aqueles que secam. Os sazonais, eu não sei se ainda está assim, mas quando meu pai morava no interior da Bahia era assim. Nas épocas de seca, o leito secava, e na época das chuvas, né, o leito do o rio voltava ali, então, a ter vida, tá? Só um instantinho. Tá, mãe. A minha mãe aqui saiu, acabou de chegar. Enfim, temos a questão da fertilidade, que também é influenciada aí pela água. Então, em regiões ricas aí, tá, com matéria orgânica, o que acontece? A matéria orgânica, na presença de água, as bactérias conseguem mais facilmente fazer a ciclagem dos elementos químicos, né, da matéria morta, orgânica morta, de retorno para a terra, né? São os decompositores, bactérias e fungos. Enfim, na ausência de água, esse processo é o quê? Ele é diminuído, tá? Então, as bactérias, elas dependem, e os fungos, da presença de água para fazer ali a decomposição da matéria orgânica morta, né? Com a posterior, o quê? Devolução para o solo dos sais minerais, dos elementos químicos que participam ali da nutrição, né, da planta, que as plantas vão captar pelas raízes para fazer o quê? Para fazer a fotossíntese, né? Enfim, e crescerem. Vamos lá. Erosão. Então, regiões que são muito chuvosas, elas podem ter ali um processo erosivo maior, o que também vai prejudicar a agricultura. Então, tem muitas regiões aí hoje, né, inclusive de morros, a gente chama de mares de morros, em Minas Gerais, né, tudo, que a gente já vê, assim, no Vale do Paraíba tem muitas fazendas que já fazem isso, as curvas de níveis, tá? Que aí, conforme chove, a água não dá aquela enxurrada, ela vai ficando presa, né, nas escadinhas, né? Então faz como se fossem escadinhas nos morros, e aí a água vai perdendo ali a velocidade e vai se espalhando lateralmente, né? Bem, as mudanças climáticas também influenciam onde? Na dinâmica de pragas. Então tem muitos vermes, muitos parasitas, muitos tipos de fungos que eles vivem, a maioria deles, tá? Se adaptam muito bem ao calor e à umidade. Então, gente, calor, umidade, sombra, isso aí é uma combinação perigosa, tá? Então a gente tem que, de acordo aí com essas mudanças climáticas, estar atento
principalmente aí essa questão do armazenamento, né? Do armazenamento aí da produção, tá? Porque nos depósitos onde a plantação não, depois que colhe lá. Gente, é que eu ainda estou no início dos estudos, tem coisa que eu não sei o nome técnico, perdão. O produto lá que passou pelo processo de silagem, enfim, tudo vai ficar armazenado em algum lugar, tá? Então, tem que estar atento a essas mudanças, porque se ficar numa região que antes era bem sequinha e agora tem uma umidade muito relativa do ar muito alta, as pragas, gente, vão fazer a festa, tá? E também tem a questão da pastagem, que na época de inundações, de áreas alagadas, é o período que o gado mais se infecta com parasitas, tá? Porque o solo tá lá molhadinho, quentinho, esses parasitas eles dependem muito da água para sobreviver, tá? Então eles ficam lá na terra só aguardando a oportunidade de penetrar na pele do bichinho, tá? Ou então pela boca na hora que ele vai ingerir lá a pastagem. Então tem que ter todo esse cuidado aí no manejo, saber a época que vai colocar inseticidas ou opa, fugiu o nome aqui agora, agrotóxicos no solo, enfim. Tem que saber toda essa questão climática na hora de fazer o manejo, para vocês não usarem nem substâncias de mais, nem de menos, né? Saber aí a forma correta de estar avaliando esse solo, né? De estar avaliando o que precisa ser feito para evitar a infestação aí de pragas. Tem a questão também da salinização. Então, se você fertiliza demais o solo e aí é uma época de muita chuva, gente, a substância é uma questão de reflexão mesmo. O que vai acontecer? Aquela substância toda ela vai sendo absorvida. Lembrando que a Terra é uma grande esponja, vai sendo absorvida, vai ser levada para onde? Para os lençóis freáticos, tá? Que são os rios subterrâneos, que vão desaguar em algum lugar aí, como cachoeira ou como um rio que seja nascente do fundo da terra, enfim, acaba contaminando tudo, tá? E aí essa questão aí, no caso não faz salinização do solo. Enfim, acho que eu confundi aqui um pouco as bolas. Eu acabei falando sobre absorção de agrotóxicos. Peraí, gente. Salinizar. Agora bateu um branco aqui. Salinização do solo. Só um minutinho aqui. Ó. Esse processo que eu falei, tá? Mas eu falei no caso quando os sais vão sendo levados para o fundo, né? Aí aqui tá, ó. Salinização do solo. Para ficar o conceito correto para vocês. Ó, então tá aqui. Subida do lençol freático. Então, se chover demais na região, essa água for subindo, o que acontece com esses sais que desceram? Eles vão ficar acumulados onde? Eles vão ficar entranhados no solo, né? Então, aumenta aí a salinidade, a quantidade de sais minerais e isso pode acabar sendo prejudicial, né? A gente tem a ideia de pensar que nutriente em excesso é bom. Experimenta comer demais para ver se isso vai te fazer bem. Tudo tem um limite, né? A dosagem aí é o limite entre o veneno ou entre o antídoto, tá? Entre a cura e a morte. Enfim, a gente tem que estar atento a essa questão, então, da irrigação, né? As áreas aí que chovem muito, chove pouco, para tomar cuidado também com esse processo de salinização do solo. Mas como é que eu vou controlar isso? De acordo com o clima da região e com as características do solo, o técnico agrícola saberá dizer se tem que colocar mais ou menos de determinada substância
por área de terra, tá? Ou se for você que esteja fazendo esse estudo, é óbvio que você já sabe disso. De repente pode ser que tenha se esquecido, mas agora acabou de lembrar, tá? Um dia eu falo só sobre a salinização aqui. E tem muitos outros aspectos, mas aqui ela só abordou esses, tá? São todos aspectos que as alterações aí em regime de chuvas pode influenciar sim na sua produção. Seguindo aqui. Gente, tá horrível de passar aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Tá, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem, né, que adaptar a nossa agricultura das formas que eu já falei, fazendo aí planejamento, monitoramento para tentar prever as situações futuras. Ah, mas ano passado eu fiz, disse que ia chover, fez sol, já estava um padrão de 5 anos chover direto, no sexto. Gente, probabilidades, tá? É o que eu falei. Tem a possibilidade de uma pessoa atravessar no sinal e ser atropelado? Tem, mas é baixíssimo, tá? Vamos lá. Impactos em plantas. Deixa eu ver o passar da hora aqui, gente. E daqui um pouquinho, daqui a meia hora eu tô encerrando, senão fica muito extenso. Então, aumento da temperatura, alteração dos padrões de precipitação, que são as chuvas, podem sim repercutir nos agroecossistemas e geralmente interfere sim na produção agrícola, tá? Como resultado imediato, nos estudos dessa moça aqui, da Raquel Minha Xará, o que acontece? Todos esses efeitos aí hídricos, né, promovidos pelas alterações climáticas, farão com que a distribuição geográfica de cultivos ela necessite ser alterada, tá? Então tá aqui. A SAD e colaboradores realizaram simulações quanto ao zoneamento da cultura de café no Brasil em cenários futuros e observaram severas reduções de áreas aptas para a cultura com os aumentos previstos de temperatura. Olha aí, um fator interferindo diretamente na produção, né? Então, o aumento da temperatura influenciando o quê? O cultivo do café. Enfim. Há uma quantidade relativamente grande, seguindo, tá? De trabalhos sobre o efeito benéfico da elevação do teor de gás carbônico no crescimento de plantas. Então, olha aí, mais um fator, gás carbônico, ele está associado aqui ao processo de fotossíntese, né? Então, a planta, para produzir o seu alimento e para produzir as suas reservas nutritivas, necessita de quê? Necessita de gás carbônico e água. Aí, o que o artigo está dizendo? Que uma quantidade relativamente grande desse gás, são benéficos para o crescimento das plantas. Então, a gente para pensar aqui, então se há mais gás carbônico sendo fixado pelas plantas, sendo absorvido por elas, o que a gente espera? Aí que entra aquela questão lá que a gente pensa no ativista que diz que a agricultura libera excesso de gases poluentes. A gente não está vendo aqui, que uma quantidade relativamente grande de trabalho há uma quantidade relativamente grande de trabalho sobre o efeito benéfico da elevação do teor de CO2 no crescimento das plantas. Então, significa que elas absorvem mais gás carbônico. Então, será que realmente a agricultura é maléfica? Se ela está retirando do ar? É uma questão, né, para a gente pensar aí e bater de frente com esse pessoal que só fala mal do agronegócio no Brasil. Enfim, vou seguir aqui. Beber um pouquinho de água porque a voz, né, gente? Enfim,
Na última década, ó, publicaram-se, isso aí é para alegrar vocês, tá? Publicaram-se aproximadamente 2.700 trabalhos sobre esse assunto da fixação aí do gás carbônico pelas plantações, tá? Seguindo aqui. Sendo a única fonte de carbono, o aumento da concentração de gás carbônico resulta em benefícios para o desenvolvimento das plantas. Olha só. Embora diferenças entre espécies possam existir, elas captam mais gás carbônico, tá? Alterações, conforme eu já expliquei para vocês, no metabolismo, então no crescimento delas, nas reações químicas que acontecem nela, né? Crescimento, já falei novamente, processos fisiológicos, incluindo significativo aumento da taxa de quem? Da fotossíntese, né? Do crescimento e desenvolvimento da planta. A taxa de transpiração por unidade foliar. Então, a taxa de transpiração pelas plantas, perda de água, diminui. Olha só. Então, a planta não fica com estresse hídrico, né? Com falta de água. Enquanto a transpiração, isso aí já está comprovado. Aí ele fala aqui que muitas vezes quando vai medir assim, a relação folha com a planta toda, às vezes aumenta um pouquinho, mas por causa, eu colocando a mão na boca, né? Por causa do tamanho da folha que é muito grande, tá? É a maior área foliar. Enfim, as alterações também incluem, seguindo aqui, a internet cai, aí a luzinha aqui apaga. Deixa eu colocar a musiquinha ambiente aqui. Tá rodando. Eu sempre coloco uma musiquinha ambiente para ficar assim um clima agradável, sabe? Que o assunto é meio pesado, né? Enfim, tava falando aqui da folha, tá? As alteraçõões também incluem o quê? Ó, a planta, a presença de mais gás carbônico, ela tem uma maior eficiência do uso da água e do nitrogênio. Então, é como se a plantinha ela conseguisse captar mais nutrientes e crescer melhor, tá? Mas é isso mesmo, esse estudo é de 94, hein? Olha aí, quase 30 anos. 2004, 2014, quase 30 anos. De um modo geral, o aumento do gás carbônico resulta em maior crescimento das plantas. Aí fala aqui, tipo C3, C4, aí são as plantinhas são separadas de acordo com a fisiologia delas, tá? Embora algumas reduções tenham sido observadas, mas a maioria delas cresce, tá? Cresce mais. Além disso, plantas do mesmo grupo podem apresentar respostas diferentes, mas em geral todas crescem. Enfim, vou seguindo aqui. A gente está seguindo, melhores notícias aqui. A qualidade dos alimentos produzidos em ambientes enriquecidos com gás carbônico pode ser alterada, tá? Então, obviamente, a massa da planta aumenta, né? A maior produção de biomassa pelas plantas. Mas nem sempre isso é acompanhado pela manutenção de quem? Da qualidade nutricional dos alimentos produzidos. Então, aumenta de tamanho, mas nem sempre aumenta ali a quantidade de nutrientes na planta, né? É proporcional. Então, a quantidade de vitaminas, sais minerais que tem nela é a mesma quantidade, apesar dela se desenvolver mais, tá? Mas isso aí não interessa muito, porque o fato, assim, que realmente interessa aqui pra gente, na pesquisa, né, é refutar isso aí, essa questão de dizer que a agricultura ela é prejudicial, né, do ponto de vista aí climático, né? Como a gente viu, a plantinha capta muito mais gás carbônico, tá? E essa questão aí de nutrientes, a gente precisa de fibras, a gente não precisa só de vitaminas e sais minerais.
A gente precisa de fibras para o nosso organismo funcionar adequadamente. Enfim, uma série de outras coisas que podem não estar sendo medidas nem levadas em consideração aí nesse estudo, tá? Seguindo aqui. Verificou-se um decréscimo no teor de nitrogênio das plantas em 82% dos experimentos realizados, com uma redução média de 14%. Isso aqui não tem muita importância pra gente não, enfim, no momento. Deixa eu ver aqui. Tá falando mais da quantidade de proteínas, né? Mas pra gente não interessa isso não. A gente verificou se decréscimo no teor de nitrogênio das plantas. Tá, e vamos ver aqui. Por que isso aconteceu? Isso é em consequência do aumento do carboidrato total não estrutural das plantas devido ao estímulo do crescimento. Tá? Então, o que aconteceu? Esse nitrogênio que foi incorporado na presença de maior quantidade de gás carbônico, né? Então a planta fazendo mais fotossíntese, trabalhando mais, não foi para formar proteínas, tá? Ela foi, olha aqui, do aumento do carboidrato total não estrutural das plantas devido... Ela não foi, né? Olha aqui. Do aumento, é uma consequência do aumento do carboidrato total não estrutural. Então, não foi para formar ali proteínas da estrutura da planta, tá? Esse nitrogênio foi utilizado para outras atividades, tá? Que não ali a formação estrutural dela. Por quê? Devido a esse estímulo de crescimento. Então, provavelmente participou aí de atividades enzimáticas, outras coisas aí relacionadas para que ela pudesse ter um desenvolvimento maior, tá? Então, ela cresceu mais, mas não ficou, como é que eu posso dizer aqui? Não ficou bombada, né? Não ficou ali toda cheia de proteína, toda musculosa. Não existe músculo em planta, mas enfim, ela não ficou bombada. Esse nitrogênio foi utilizado para outras atividades. Vamos lá, seguindo aqui no artigo. Assim como observado para o nitrogênio, o teor de proteínas das plantas também pode ser reduzido, viu? Então, o nitrogênio não foi utilizado para formar proteínas. O que é isso? A musculatura da planta, deixar ela bombada. Foi para outras atividades, tá? Só que tem uma causa aqui que não é muito legal. O teor de proteínas das plantas também pode ser reduzido, né, promovendo efeitos deletérios em ruminantes selvagens e domésticos, e insetos herbívoros, tá? Então, esse teor reduzido aí, a planta cresce muito, mas não tem muita proteína, apesar dela ter muita fibra, pode ser ruim para a alimentação dos bichinhos. Então, tem que ficar atento aí na correção nutricional, tá? Do animal. Então, a pessoa chegar lá e ver, mas está tudo verdinho, está crescendo mais, melhor na presença de mais gás carbônico, mas tem que levar aquilo ali para análise, tá? Porque para ter ali uma medida certa de quantos nutrientes que está tendo ali para a gente não ter problema no crescimento dos animais, certo? Então, muita gente acha que é só... Viu como é que o clima influencia? Acha que é só essa questão de genética, ou de dar uma comida fresquinha, um alimento fresco, e pode estar relacionado aí aqui a ter o alimento fresco, né, o emagrecimento do animal, o fato de não ganhar peso, pode ter ali o alimento correto, certinho, mas ele não está com a quantidade de nutrientes adequadas para alimentação, certo? Então, vamos seguir aqui. Ainda fala aqui que isso aqui é mais frequente em terrenos que tem quantidades limitantes, né, de nitrogênio. Tem pouco, são solos pobres em nitrogênio.
Então tem que ver essa questão aí do manejo do pasto, né? Se faltar nitrogênio, tem que dar uma quantidade adequada, que na presença de mais gás carbônico, aí sim as plantas vão conseguir ter um desenvolvimento adequado, com a quantidade suficiente, né, adequada aí de proteínas, sais minerais, vitaminas, enfim. O estímulo, isso aqui, o estímulo da fixação simbiótica de nitrogênio com aumento de gás carbônico pode ser em parte devido à necessidade desse nutriente no ecossistema. Então, é isso aqui que ele está falando, das bactérias rizobactérias. Alguém se lembra delas? São aquelas bactérias que associam com as leguminosas e melhoram a qualidade do solo, tá? Então, o que elas fazem? Elas fixam o nitrogênio. Aí, o que está dizendo aqui? Que o estímulo da fixação, tá? Por essas bactérias, as rizobactérias, que vivem lá nas raízes das leguminosas, estímulo da fixação de nitrogênio com aumento de gás carbônico. Então, quanto mais gás carbônico, mais estimula a fixação de nitrogênio por essas bactérias, pode ser devido à maior necessidade desse nutriente no ecossistema, tá? Então, como falta esse nutriente na terra, o que as plantinhas fazem? Elas se associam cada vez mais com as rizobactérias, tá? Seguindo aqui. Que as bactérias têm a capacidade de pegar o nitrogênio do ar. A planta só pega do solo. Então, solo pobre em nitrogênio, o que acontece? A plantinha associa com a bactéria e aí consegue utilizar o oxigênio que está no ar, que a bactéria capta e transforma em nitritos e nitratos, tá? Aí a planta consegue absorver pelas raízes. E essas bactérias vivem justamente nas raízes das plantas. É uma situação ali que uma lava a mão da outra, né? Uma ajuda a outra. Enfim, o enriquecimento com gás carbônico também pode promover alterações na fisiologia e morfologia das raízes. Então, as raízes aumentam de densidade para quê? Para captar mais nutrientes para fazer mais fotossíntese, tá? Especialmente nas camadas superficiais do solo, que é onde está concentrado ali as matérias. Por quê? A matéria, ali os nutrientes que a planta absorve, né? Por quê? Porque eu já expliquei para vocês lá da decomposição da matéria orgânica, que faz a ciclagem dos sais minerais e dos demais elementos químicos no solo. Então, tudo isso acontece na parte mais superficial, tá? Seguindo aqui. Aumento da densidade das raízes, estado, sua taxa de desenvolvimento, quantidade de exudados liberados, e que pode aumentar a infecção de micorrizas. E, gente, tem então a questão de melhora, né? Melhora a situação da planta, melhora a sua situação aí, mas também pode levar a infecção aí, né? Por micorrizas, tá? Aí deixa eu dar uma olhadinha aqui, para não falar besteira para vocês. Fungos e raízes. Então tem que tomar cuidado, que esse processo também pode acabar, né? Então a gente vê, essa é uma faca de dois gumes. Essa parte agrária, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, tá? Então, seguindo aqui. O fungo, ele quer o quê? Ele quer o alimento, né? Que vai sendo produzido. Enfim. Segundo outro pesquisador aqui, os cenários futuros causarão uma redução média na produção nacional de trigo. E, gente, vai dar problema aí para o trigo. Por quê? Provavelmente devido às interações, né? Ao tipo de solo onde o trigo cresce, interações com bactérias, com fungos. Então, essa situação de aumento de gás carbônico e de excesso de chuvas ou redução pode interferir aí
nas áreas de produção de trigo, tá? De forma negativa. Para o milho a mesma coisa, mas aumento na produção de soja. Olha que incrível. Então, essa alteração climática, né, relativa aí aos gases que eu estou comentando, pode ser ruim para o trigo, para o milho, mas devido às condições fisiológicas da planta, né, e também as condições do solo, as condições aí climáticas em geral, não apenas calor, frio, sol, chuva, o aumento de concentração do gás carbônico ele é benéfico, tá? Leva a uma maior produção de soja, tá? Acréscimos aí de 27% na produção. Isso aqui quando esse artigo foi publicado, tá? Tem uns 20 anos aqui. Porque esse 20 anos, tá? Foi um artigo publicado por Siqueira em 2001. Bem, seguindo aqui. Impactos em fatores relacionados ao solo. As mudanças climáticas podem alterar o equilíbrio químico, físico e biológico dos solos. Claro, gente, tem muita coisa no solo que quem faz a ciclagem são as bactérias e os fungos. A partir do momento que chove mais ou menos, né, que faz mais ou menos calor, essas bactérias elas podem sobreviver ou morrer. E aí altera o quê? Toda a química da terra, altera a biologia. Então, animais que se alimentam dessas bactérias também podem morrer. A cadeia alimentar vai sendo toda alterada, né? Alterou um animal da cadeia, todos os demais vão ficar ali comprometidos. Aí até atingir o equilíbrio novamente leva um tempinho, tá? Então tem lá, mudanças físicas, né? Uma área que antes chovia muito, depois fica muito ressecado. Pode haver compactação do solo, tá? E muitas outras coisas, erosão. Então, enfim, as mudanças climáticas, elas podem sim alterar o solo, tá? Fisicamente, biologicamente e quimicamente. Aí, seguindo aqui. Conforme eu já falei para vocês, grupos de micro-organismos, eles podem ser alterados e aí leva toda essa mudança do ecossistema, né? A gente compreender, né, a complexidade dessas numerosas interações entre os animais, os micróbios, as condições naturais, né, do clima e do tempo, tudo isso aí está relacionado aí aqui ao melhor desenvolvimento das plantas e também a essas associações que podem ser positivas ou negativas dos micróbios, né? Especialmente das bactérias e dos fungos com as plantas, tá? Então a gente tem que estar atento a esse tipo de interação, saber perceber ali na morfologia da planta. O que é morfologia? Você pegar a mesma planta, né, o pezinho, e observar, porque as rizobactérias, elas formam uns nódulozinhos, tá? Então, observar ali o que está acontecendo, levar para laboratório para ser feita análise. Algumas bactérias conseguem ser feita análise através de colorantes, né? Agora eu esqueci o nome aqui, que dá indicadores, tá? Que vão mostrar a presença delas ali ou não. Enfim, tudo isso tem que ser levado em conta para que a sua produção aumente, tá? Mas eu não tenho condição financeira ou não tenho como solicitar o auxílio gratuito dessas faculdades, né? Aí o que vocês vão fazer? Dá uma pesquisadinha, uma lida nesses artigos, pergunta para um aluno que esteja estudando essa parte, oferece uma parceria com eles, eu deixo você analisar meus dados para eu publicar na sua monografia, no seu trabalho de final de curso, conclusão de curso, e você me presta uma assessoria gratuita. Vai fazendo as coisas certinho que vocês vão conseguir aí ir melhorando pontos
coisas pontuais que no final, gente, vai dar uma diferença assim, é aumento da lucratividade, redução dos gastos com o mesmo faturamento, sem mexer no faturamento da propriedade, tá? Então deixa eu seguir aqui pra gente terminar. Senão vai passando a hora aqui, ó. 5h30 já. Vamos lá. Para não ficar muito extenso, eu vou passar aqui. Fala que muitas interações ainda nem foram descobertas, tá? Os estudantes ainda estão analisando interações entre plantas, micro-organismos, mudanças climáticas, mas enfim, é importante a gente estimular que esses alunos estejam aí nessas pesquisas, tá? Oferecendo aí as terras para serem analisadas. Façam isso, que o benefício é tanto para quem está se formando, né, que vai conseguir o diploma, quanto para vocês que necessitam de auxílio para melhorar a produção, tá? Que conforme a gente já viu, uma condição, um tipo de bactéria, de fungo, que determina ali a baixa na produção de um tipo de planta, é o mesmo que determina o sucesso da outra, tá? Então, essas interações aí, elas são muito complexas e particulares de planta para planta. Enfim, seguindo aqui. Temperaturas mais elevadas podem aumentar a taxa de decomposição da matéria orgânica. Então, eu falei para vocês, um ambiente quentinho, úmido e escuro, ele é propício para o desenvolvimento aí de fungos, tá? E os fungos, o que eles fazem? Eles decompõem a matéria orgânica, deixando o solo mais rico, tá? Rico ali em nutrientes que as plantas vão absorver através das raízes para produzirem o seu próprio alimento, a fotossíntese, tá? Então, vamos lá. Temperaturas mais elevadas podem aumentar a taxa de decomposição da matéria orgânica, embora esse efeito possa ser compensado pela maior produção de biomassa, tá? Então, esse efeito aí, né, de decomposição, só um instantinho aqui, das plantas, ele pode ser compensado pela maior produção aí de quê? De biomassa. Então, se tiver ali, assim, esse foi o meu entendimento, né? Uma quantidade grande de biomassa, o efeito vai ser o mesmo, tá? Presente no solo, tá? As pessoas, elas pegam restos lá, até mesmo durante o processo de silagem, algumas propriedades lá separam, então a casca, pega o milho, aí separa a casca da espiga, enfim. Essas partes que seriam jogadas fora, tem muitas propriedades que estão moendo, né? Estão fazendo processamentos com elas, tá? E depois coloca no solo ali como uma biomassa. Claro, tudo tem que ser moído, tudo para facilitar a utilização pelas bactérias. E aí é uma adubagem natural. E isso aí também acaba facilitando, eu não diria facilitando, mas traz economia para o produtor, tá? Aí tem um fazendeiro aí que inclusive ele já está faturando milhões com esse processo, tá? Ele pega, então, tudo que não vai utilizar mais ali, né, de biomassa, aí moe, tem todo um processamento, tem todo um manejo técnico e ele utiliza como adubo para a terra. Enfim, vamos seguir aqui. A reciclagem de nutrientes pode ser acelerada. Esse que eu acabei de falar é um dos processos. Liga aí que essa foi mais uma dica, tá? Então, a reciclagem de nutrientes pode ser alterada, podem ocorrer alterações na fixação de nitrogênio, intensificação de processos de acidificação do solo, perda de nutrientes por escorrimento superficial. Então, atenção que nem tudo são flores, tá? A gente tem que estar atento aí, ó, essa questão da fixação do nitrogênio, tem ali
a concorrência com os fungos, tá? Então, quando começa a ter muita disponibilidade de alimento, os fungos concorrem com as bactérias, tem que tomar cuidado com isso, analisar ali, não é só deixar e falar, tá tudo, são tudo flores, daqui a 6 meses, 1 ano, pode não ser, tá? Tem que ter um acompanhamento ali contínuo. Essa questão de colocar, né, nutrientes demais na terra pode torná-la ácida, tá? Porque os corpos em decomposição, eles liberam ácidos, tá? Perda de nitrogênio por escorrimento superficial. Eu não tenho conhecimento desse termo. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, que eu não tenho conhecimento desse termo aqui não. Escorrimento superficial. Vê se a gente acha aqui agora. Ó. Fluxo de água que ocorre na superfície do solo quando este se encontra saturado de umidade. Tá, então, o que acontece? O nosso corpo, quando decompõe, a gente tem muito nitrogênio que está presente onde? Nas proteínas, né? Que formam aqui nossos músculos, tá? Tendões, mas o que aí? Cartilagens, enfim. Aí, isso aí, quando tá decompondo lá, se tiver numa região que tá chovendo muito, tendo, né, chuvas intensas, esse nitrogênio, ele pode ser perdido. Então, atenção aí, vai adubar a terra, tá chovendo muito, tá irrigando muito, tem que prestar atenção nisso tudo, porque se não for feito de uma forma controlada, você pode acabar perdendo nutrientes ao invés de estar ganhando, tá? Plantar não é só molhar a plantinha, não. A gente aprende isso. Mas nós vimos aqui que o processo é muito, mas muito mais complexo. Fosse assim, não haveria a ciência das terras, né? A ciência da terra, perdão. Estamos quase terminando já, tá? Não sei. Impactos e doenças de plantas, aí das alterações climáticas, tá? Então, a importância do ambiente. Deixa eu ver o caminhar das horas, gente. 5h30 já. Impactos, tá? A importância do ambiente sobre o desenvolvimento de doenças de plantas é conhecido há séculos, tá? O que a gente sabe? Isso aqui eu tô lendo do artigo. Que o ambiente pode influenciar o crescimento e a suscetibilidade de planta, tá? Da planta, plantas hospedeiras, multiplicação, sobrevivência, atividade do patógeno, tá? Assim como a interação entre planta hospedeira e patógeno. Por esse motivo, as mudanças globais, elas constituem uma séria ameaça à agricultura. Por quê? O que a mudança climática e global faz? Tô lendo aqui, tá? Pode promover alterações na ocorrência e severidade de plantas. Sim, mas eu já expliquei isso lá atrás, né? Então, regiões que chovem muito, pode acelerar aí o processo, a plantinha vai crescer mais, né? Mas os fungos vão fazer a festa, tá? Ainda mais em agricultura, que é um tipo só, né? Geralmente aí de plantação, não é igual na floresta, que os bichinhos têm uma disponibilidade grande ali de estarem se alimentando do que eles quiserem. Na lavoura, ainda mais se for uma planta palatável, eles vão destruir tudo. Bem, tais alterações podem representar graves consequências econômicas, conforme eu já expliquei anteriormente para vocês, né? Perda mesmo aí no bolso, sociais, então desemprego, né? Pessoas aí que trabalham no campo, pessoas que trabalham como feirantes nas cidades, caminhoneiros, enfim, acaba mexendo com toda a estrutura, né? Com toda a logística, com tudo aquilo que depende o quê? Da produção do campo. E problemas ambientais também. Falei aqui com vocês, salinização,
a contaminação de lençóis freáticos, enfim, uma infinidade, proliferação de pragas no campo e muito mais coisas aí, tá? Então, a análise de todos esses efeitos, tá, é fundamental para a gente fazer o quê? Adotar medidas aí mitigadoras. O que é isso? Ações que vão reduzir, tá? Reduzir esses efeitos, né? Esse tipo de situação que a gente não quer que aconteça, tá? Com a finalidade de evitar prejuízos futuros. Bem, seguindo aqui. Não vou falar aqui dos micro-organismos que eu já falei para vocês, fitopatogênicos, aqueles que causam doenças em plantas. Já expliquei bastante. Esses organismos, geralmente, em climas mais quentes e úmidos. Então, hoje tem essa alteração climática, né, que a gente está vendo lá no Acre, que em muitas áreas está chovendo muito, não é isso? Está chovendo muito e é muito quente. Aí, olha aqui. Essas populações aí de patógenos, de bactérias, geralmente elas gostam de ambientes quentes, tá? Então tá lá, formam numerosas populações, tem fácil multiplicação, tá? Uma bactéria, ela se multiplica numa velocidade incrível. Elas são capazes de 24 horas dominar na superfície da Terra, tá? O planeta inteiro. Dispersão, tá? Então elas dispersam muito rápido. Se aquela bactéria sai dali e penetra num ambiente de floresta, pode causar também danos muito grandes no ambiente, né? Mas o que aqui? Ela tem um curto período, né? Ela se multiplica assim, em questão de segundos, elas já estão se dividindo, enfim, formando mais, e o negócio é exponencial, né? Uma bactéria se divide em duas em quatro, quatro em oito, oito em 16, 16 em 32, 32 em 64, e assim progressivamente, tá? Então, de uma bactéria, em pouquíssimo tempo, a gente tem aí milhares. Bebemos um pouquinho de água aqui, gente. Lembrando que, apesar de serem invisíveis ao olho nu, elas podem causar aí perdas gigantescas para vocês, tá? Gigantescas. Enfim, vamos seguindo. Aqui fala um pouquinho sobre a higiene aí, a parte fitossanitária, né, das plantas, tá? Então, eu vou ler aqui um pouquinho. Certamente, no futuro próximo, ocorrerão modificações na importância relativa de cada doença de planta. Impacto econômico pode ser positivo, negativo ou neutro. Já vimos aí anteriormente. Dependendo da mudança climática, pode ser benéfico ou maléfico para as plantas, tá? Tanto na parte de crescimento delas, quanto de patógenos que vão atacá-las, né? Que são aí as bactérias ruins, que causam doenças. Então, a gente tem que estar de olho nesse tipo de manejo, tá? Procurando sempre auxílio, viu que a folha, viu que a estrutura da planta tá estranha, tá com uns nódulos, uns carocinhos, tem que procurar saber o que é. Ainda mais se num período que houve uma mudança grande aí na temperatura do local, quantidade de umidade, ventos que também trazem esporos de fungos de longe, né? Tudo isso aí tem que ser levado em consideração, gente. Tem que ser levado. Se vocês não fizerem isso, não vão conseguir aquela produção top, né? Dos mais poderosos aí. Ah, mas eu sou pequenininho, para que eu quero uma produção top? Porque tudo bem, você é pequenininho, mas vai dizer que você não tem o desejo de, se puder, reduzir os seus gastos para ter um ganho maior, você não quer? Claro que quer, né? Todo mundo quer.
Enfim. Aí, aqui tá falando um pouquinho, ó, sobre diante dos efeitos das mudanças globais no controle biológico natural, viu? Controle biológico. E nas opções de controle químico, novas estratégias deverão ser estudadas. E, para tanto, a pesquisa deve estar preparada para enfrentar um novo problema que pode alterar manejo de doenças de plantas. Que novo problema é esse? A alteração do clima no mundo, né? Não é só no Brasil, não, é no mundo, tá? Então, não mexe só com a nossa agricultura, mexe com o mundo todo. Com os Andes, lá com as produções de milho, enfim, de quinoa, mexe com a China, o arroz, mexe com o mundo todo. Vamos lá. Aí aqui tá falando um pouquinho, né, o ambiente influencia o desenvolvimento dos patógenos, então dos micróbios, micro-organismos, nas plantas que hospedam esses patógenos, tá? Planta hospedeira, planta que tá com esses patógenos. Mas geralmente as plantas elas ficam com aspecto estranho, ficam com aspecto queimado, enferrujado, ou com as folhas. Aqui em casa dá muito isso nas plantas. Elas ficam com as folhas todas como se estivesse amassada, tá? Como se fosse, ela enruga. Aquilo ali é contaminação por fungo, bactéria, ou então larvas de insetos, tá? Que são depositadas ali e tudo altera a estrutura da planta. Bem, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Inseto também adora calor, gente. Vai ver se tem inseto na Antártida. Inseto gosta de calor e umidade. Vamos lá, passando aqui. Aqui tá falando mais um pouquinho sobre... Tá. Outros pesquisadores aqui... Ai, mandar o caminhar da hora aqui, gente. 1h30 já, eu não paro de falar, mas é que o artigo tá grande, tá interessante, enfim. E o celular caindo aqui. Só um instantinho que eu tenho que ver aqui um processo, já continua aqui. Ai, gente, coisa de plano de dente. Enfim, eu acho que fechou. Fechou aqui. Eu coloquei para acessar o chat. Ah, não, tá aqui. Fechou. Depois da live eu faço de novo. Eles demoram tanto a atender que aí eu deixo para depois. Só que aí fechou. Vamos lá. Então, Manning e Tiedemann, não sei pronunciar direito, lá há quase 30 anos atrás, tá? Eles analisaram os efeitos potenciais do aumento da concentração de gás carbônico sobre doenças em plantas, tá? Baseados na resposta da planta a esse novo ambiente com maior concentração de gás carbônico na atmosfera, que vem desde a Revolução Industrial. As medidas, porque eu creio que na verdade já esteja subindo aí há muito mais tempo, mas enfim. O aumento, aí o que tá aqui, o que eles dizem? O aumento da produção de biomassa da planta, isto é, o aumento de brotações, folhas, flores e frutos, o encorpamento, né, da planta, representa uma maior quantidade de tecido que pode ser infectado pelos fitopatógenos. Então é aquilo que eu falei, a planta não está mais fortinha, não está maior, as bactérias vão querer fazer a festa. Opa, tem mais carne para, entre aspas, tem mais carne para eu comer, tá? Planta não tem carne não, tá, gente? É só uma metáfora aqui para divertir a coisa, enfim. Então, como ela tem mais, supostamente, né? Tem mais nutrientes ali, aumenta a quantidade de carboidrato, açúcar sendo produzido, que a fotossíntese tá, né?
tá naquela, né? Tá no máximo. Pode estimular o desenvolvimento de patógenos que gostam de quê? Açúcar. Açúcar é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo gosta. Enfim. Aí o que acontece? O aumento de teor dos carboidratos pode estimular o desenvolvimento de patógenos dependentes de açúcares, como aí são vocês que conhecem isso aí, ó, ferrugens e oídios, tá? Quem tá aí mais, né, na lida do campo conhece bem isso aí. Então, ó, ele segue dizendo mais aí, prestem atenção. O aumento da densidade da copa e tamanho das plantas pode promover o maior crescimento, esporulação e disseminação de fungos. Também falei para vocês. Fungo gosta de quê? De matéria orgânica, de vida, né? De secreções, tudo ali que tenha açúcar que ele possa ingerir, porque ele vive de absorção de nutrientes de outros seres vivos, tá? Então ele tá doido para pegar alguma coisa, né? E os fungos, eles gostam de quê? Assim como as bactérias, eles gostam de umidade, né? Daquele ambiente ali de estufa mesmo, aquele ambiente úmido, tá? Mas não gostam muito de chuva, não. Eles gostam de umidade, tá? Umidade, quentinho, né? Então, país tropical, com ambiente de sombreamento, com local de sombreamento, né? Que não tenha, assim, tanta incidência de luz solar. Então, mesmo que faça produção em áreas que não tem incidência constante ali, direta de luz solar, tem risco sim, porque o fungo também gosta, tá? Aí, vamos seguir aqui. O aumento de resíduos das culturas pode significar melhores condições. Então, como a produção lá, as folhas, como as plantas vão produzir, vão crescer mais, né? As plantas perdem folhas, perdem flores, frutos. Fica uma maior quantidade de resíduos na terra que os fungos, as bactérias adoram para viver ali. Tem fungo e bactéria que é bom, é positivo? Tem, mas também tem aqueles que causam doenças. O nosso corpo é assim. Tem as bactérias que são boas e tem aquelas que nos causam doenças. Com as plantas não poderia ser diferente, tá? Aí vamos seguindo, já vai anoitecendo aqui, gente. Olha como é que fica a imagem do vídeo, né? É como eu quero levantar agora para ver se eu termino aqui e fica sem cortar, sabe? Vamos lá. Resíduos, melhores patógenos, tá? Ó, aí fala aqui sobre a abertura dos estômatos, tá? Que é ali por onde a plantinha vai respirar e também fazer a fotossíntese, né? Então, ó. Um ambiente muito, muito quente pode estimular aí, então, ou com muito gás carbônico, pode acabar levando à redução da abertura dos estômatos, tá? E aí o que vai acontecer? Isso inibe a entrada de patógenos na planta por aqueles orifícios, tá? Que estão presentes ali geralmente na parte de baixo das flores, das plantas. Por que na parte de baixo? Para evitar a perda de água por transpiração, tá? Para evitar também a evaporação, evapotranspiração, tá? Enfim, a redução da abertura de estômatos pode inibir patógenos que penetram por essa abertura. Aí tá lá os patógenos, ferrugens, míldios, enfim, necrotróficos. Quem é de botânica entende muito bem sobre cada um desses tipos de patógenos, tá? A redução do período de vegetação da planta com colheita, senescência, enfim, precoces, pode diminuir o período de infecção de patógenos e aumentar. E diminui um tipo de patógeno, mas aumenta de outro. Então, aquele negócio que eu falei para vocês. O manejo. Deixa eu abrir aqui, gente, porque tá muito escuro.
assim, as condições que podem favorecer uma condição pode influenciar negativamente em outra. Então, é essencial que a gente saiba o tipo de patógeno que tem naquela terra, né? Para que a gente saiba o melhor procedimento que vai adotar. As plantas que estão tendo maior abertura ou menor de estômatos, né? Então, você tem uma planta que está reparando que as duas são da mesma espécie, né? Dois pezinhos lá de soja. Você reparou que nas mesmas condições, uma produziu melhor do que a outra, ou está se desenvolvendo melhor que a outra, o que você vai fazer? Vai levar as duas para análise, para saber quais são as características morfológicas que estão sendo selecionadas positivamente naquele meio, para aí você determinar os melhoramentos genéticos. Olha que legal isso aí. Vamos seguir aqui. O aumento da biomassa de raízes amplia a quantidade de tecido, tá? Isso aí a gente já viu, né? Então, conforme a plantinha cresce, desenvolve muito, ela vai ter uma área maior suscetível ali de infecção, né? Mas isso pode, o aumento da biomassa de raízes amplia a quantidade de tecido a ser infectado por micorrizas ou patógenos veiculados pelo solo, fungos, tá? Mas pode compensar a perda causada pelos patógenos. Então, como a plantinha consegue absorver mais nutrientes, de repente o que o patógeno influencia ali de mal não vai alterar tanto a produção. Então, não há necessidade de, porque a planta está infectada, né, você ficar enchendo aquilo ali de agrotóxico, tá? Aí que entra a questão do manejo que eu falei. Nem sempre porque uma planta está doente, você vai ter que eliminar o patógeno ali presente, tá? Aí isso aí, quem cuida dessa parte? O técnico agrícola, tá? Aí vamos seguir aqui. Aqui fala um pouco mais de fungos, de bactérias, enfim, outros organismos que podem interagir. Aí já falei com vocês, né? De insetos, temos também outros vetores, enfim, que podem aí, de acordo com as mudanças climáticas, chegarem até a região, se adaptarem ao consumo daquelas plantas ali. E aí temos os pássaros, né? Outros tipos de aves que, enfim, podem se tornar uma praga no seu negócio, tá? Então, com a própria migração de aves, né? Gafanhotos, que outrora não chegavam aqui, com as alterações de clima, podem chegar, tá? Tem que ficar atento a isso aí. Aumento na temperatura e incidência de secas pode estender a área de ocorrência de doenças de regiões, né? Porque cada patógeno é adaptado aí para um tipo de clima. E aí, gente, migram, né? Eles migram nos pelos de mamíferos, migram na roupa da gente, né? Migram pelas correntes de ar, enfim. A casa é uma só, né? A ecologia, a casa é o planeta Terra. Vamos lá caminhar para o encerramento aqui, que já estamos quase 1h30 aí no ar. Acho que é 1h30. Enfim, vamos lá. Fungos, outros tipos de micro-organismos, fixadores de nitrogênio, enfim, podem sofrer alterações das mudanças climáticas, causando alterações aí ou doenças sérias, ou então beneficiando o aumento da biomassa na planta, tá? Por isso que é importante compreender qual tipo de patógeno que está ali nas folhagens, nas raízes, tá? No caule, no solo, tudo isso é muito importante. No pasto, enfim. Deixa
Deixa eu ver se tem muito mais coisa aqui para falar, gente, porque nós já estamos acabando. Eu nem vou falar as considerações finais, que pasmem. Eu só queria mesmo alertar vocês para essa condição, tá? É a Claro ligando aqui, mas agora eu tô ocupada, enfim, não vou atender porque eu estou com vocês. Vamos lá, pra gente terminar aqui. Gente, de novo. Socorro, agora eu não posso. Para terminar aqui. Mudanças, agora é sério, agora é o último ponto. Na distribuição geográfica de pragas e doenças. Ó. O aumento da temperatura do planeta altera as zonas agroclimáticas, né? Então, o clima ali das áreas agricultáveis, agrícolas, assim como altera a vida de todos nós, nas cidades ou no campo, nos mares, nos oceanos, tudo é alterado, tá? Nos polos norte, no polo sul, interferindo diretamente no quê? Na distribuição geográfica, tanto das doenças das plantas, quanto na própria adaptação das plantas a cada território, né? Aí tá aqui, existem mapas, tá? Confeccionados sobre a distribuição espacial de patógenos, de acordo aí com essa situação que eu acabei de falar. Então, tem aqui o exemplo de nematóides, que são vermes, bicho mineiro do cafeeiro, tá? Aí, enfim, são artigos que foram publicados mostrando para as pessoas onde que esses patógenos estão presentes de acordo com o clima, tá? Vou falar aqui mais alguma coisa. Ó, por meio de modelos para previsão do número de geração anuais de nematóide bicho mineiro, os mapas foram elaborados com resolução espacial, está aqui falando, enfim, latitude, longitude, sistemas de informações geográficas. Aí quem tiver interesse, quem tiver o georreferenciamento, né, da sua terra, olha ali aquele mapeamento, vai saber se está em área sujeita a esses patógenos, né, que atingem as plantas de acordo com o clima ou não. Se você souber exatamente onde está a sua propriedade, você olha nesses mapeamentos e, sem pagar a consultoria, sem nada, você já sabe se estão sujeitos a esses tipos de patógenos que eu citei e outros mais infinitos que existem ou não. Olha que interessante. Dá para fazer gratuitamente? Dá trabalho? Dá. Mas se você não pode pagar, começa no gratuito, melhora, ganha dinheiro, amplia os lucros e aí vocês vão modernizando, né? Porque o agro é tech, tá? Enfim, para a gente terminar, então aqui só tá falando mesmo dos mapeamentos, tá? Aí tá aqui, tem estudos já para as décadas de 2020, a gente já tá em 2021 até 2050, ó. Então tá aqui os mapas obtidos de distribuição geográfica do número provável de gerações, tá? Do bicho mineiro do cafeeiro para os cenários futuros. Eles fazem, conforme eu já expliquei, previsões, né, de acordo com o que tem acontecido nos últimos anos, demonstram que poderá haver um aumento da infestação quando se compara com a situação climática atual, a média dos últimos 30 anos. Então a temperatura subindo favorece o patógeno. De um modo geral, para as décadas de 2020 a 2050, há pouca diferença entre o número provável de gerações anuais do bicho mineiro do cafeeiro, obtido a partir dos cenários A2 e B2. Aí são projeções que eles fazem de que como provavelmente estará, né, a produção, o clima no futuro. Então, gente, foi isso. Aqui tá falando mais um pouquinho dos cenários, enfim, dos mapas, das projeções, dos modelos. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é essa questão aí de estar atento, né, ao efeito das mudanças climáticas
no campo, tá? Na agricultura, na agropecuária. Então, a gente termina aqui, ó, com essa frase. É fundamental o quê? O estudo dos impactos das mudanças climáticas sobre a agricultura. Para quê? Para a gente poder reduzir ao máximo as perdas, né, nas propriedades, nas safras, e com o aumento e a melhoria da qualidade na produção, né, evitando aí a incidência desses patógenos, com a escolha das estratégias corretas para a gente determinar a resolução dos problemas. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo assunto: emissões de gases do efeito estufa. Fiquem com Deus.